Olá, olá, sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós estamos estudando o relato pessoal. Nós primeiro relembramos os elementos da narrativa, né? Vamos de novo relembrar um pouquinho os elementos da narrativa. Você precisa para construir uma história. E o relato pessoal é uma história, tá? É uma narração de algum evento, algum acontecimento marcante da sua vida. Beleza? Então, nós precisamos do narrador, os elementos necessários para se construir uma história narrativa. Nós precisamos do narrador, nós precisamos então do tempo, tá? Das personagens, do local e do enredo. E o enredo é que vai, na verdade, determinar a construção da sua história. É tanto que ele recebe o nome de os momentos da narrativa. Assim, os momentos da narrativa são a situação inicial, que é a apresentação do narrador, das personagens, do tempo, do local, da história, né, em que se passa. Você situa o leitor sobre tudo o que então vai ocorrer na história. Aí há o conflito, que é a ideia, né, que gera toda a história, o porquê da história. O clímax, que é então a parte mais tensa, que será que vai morrer, será que não vai, será que vai conseguir fazer aquilo, né, que ele quer fazer, no caso o conflito, vamos dizer assim, não é? Ou seja, é o momento mais tenso do conflito. E o desfecho ou é a resolução do conflito, ou o fim da história, ou os dois, tá bom? Nós então aprendemos aqui que o relato pessoal tem a tipologia narrativa, né, para a construção geral, ou seja, ele predominantemente é narrativo, o relato pessoal. Nós vimos que o relato pessoal, ele logicamente que terá características, traços da descrição, porque muitas vezes algo que ocorreu muito marcante na sua vida, ocorreu em um lugar, que você vai ter de dar alguns detalhes. Mas o gênero textual é predominantemente, ou seja, no total, em si, no geral, vamos colocar assim, né, é narrativo. Nós aprendemos que o relato pessoal, ele pode ser oral ou escrito. E que nós podemos passar do oral para o escrito, mas deveremos fazer algumas adaptações. Por mais que o relato pessoal escrito, ele, dependendo da situação, né, da leitura do relato pessoal, ele não precisa ser, então, formal demais, só que ele não vai poder ter as mesmas gírias, os mesmos vícios de linguagem que existem na oralidade, quando você fala, quando você, então, conta a história, certo? Bom, então nós vamos agora para as características do relato pessoal, certo? Bom, as principais características do relato pessoal são: temos aqui o texto narrado em primeira pessoa. Então isto significa que nós teremos o quê? Nós teremos o chamado narrador, tá? O narrador que vai então contar uma história como se fosse uma das personagens. Se o relato pessoal é um momento marcante de sua vida, é lógico que vai ser em primeira pessoa, porque você vai contar sobre, então, o que ocorreu na sua vida. Aí temos aqui o narrador personagem. Narrando em primeira pessoa, ele participa da história, relatando os fatos a partir de sua ótica, predominando as impressões pessoais e a visão parcial dos fatos. Então, quando você conta a sua história, uma história que você então participou, né, logicamente, se é sua, então você vai ter uma visão parcial do que está acontecendo no geral. Muitas vezes acontece algo com você que no momento, né, primeiro, você acha que seria tal coisa. E aí no final do relato, você vê que não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando. Por quê? Porque a pessoa ela conta as coisas a partir daquilo que ela observa. E muitas vezes ela se equivoca, ela muitas vezes comete erro ao observar tal coisa e não fazer a interpretação correta, tá bom? Então este é o narrador personagem. E no relato pessoal é isso, você tem de trabalhar o quê? A narração em primeira pessoa. Bom, os verbos podem estar no presente, mas em grande parte no pretérito, no passado, porque você está contando uma história que aconteceu. Tem caráter subjetivo, como assim? Como aqui nós vimos no caso narrador, né, personagem,
O caráter subjetivo é justamente isso. Você vai contar aquilo que você observou, a partir das suas ideias, a partir do que você acha do assunto. Não é algo objetivo, como assim? Algo que você realmente olhou e sabe o resultado. Não. Você olhou, você interpretou do jeito, né, que você então interpreta, né, conforme os seus conhecimentos, conforme a sua vivência, e você poderá estar certo ou errado, né? Então é um caráter subjetivo, é do que você acha, não daquilo que tem que ser, certo? Bom, ele vai tratar de experiências pessoais, então a pessoa, ao criar um relato, ela não pode, muitas vezes, ficar preocupada em estar falando de suas situações, tá? É justamente isso, o relato pessoal é as suas situações, as suas, então, vivências, o que aconteceu com você. Se você não valorizar isso, o que aconteceu com você, e realmente dizer, né, tudo ali, não vai ser um relato pessoal em si, tá? A presença de emissor e receptor. Você vai contar isto para alguém, essa história para alguém, e com um motivo. Você não vai simplesmente chegar a uma pessoa em uma fila de banco e contar a história da sua vida e um problema específico ali na sua vida, não é? Agora vamos para a estrutura, né? Ou seja, como se fazer um relato pessoal. Ainda que não exista uma estrutura fixa, porque você vai falar da sua vida, de um acontecimento marcante da tua vida. Então, para produzir um relato pessoal é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem é que vai contar? Tá? O narrador, então, que produz o relato. O que vai ser contado? Então, você vai fazer o quê? Você vai justamente determinar o objetivo de você contar aquela situação que ocorreu na sua vida, certo? Quando ocorreu? Sim, você tem que situar a pessoa no tempo. Onde ocorreu? Também no local. E como ocorreu? Olha só, nós temos aqui o que ocorreu, mas como é que ocorreu? E também por quê, por exemplo, né? Aqui a maneira em que ocorreu o fato e por quê. Qual, né, o causador do fato? Bom, o relato pessoal tem de ter título, tá, gente? Cuidado que título é diferente de tema. Título é uma situação mais, vamos colocar, definida. Ele é mais restritivo. O que é restritivo? Mais resumido. O tema é um assunto muito abrangente. Ah, vou falar sobre um episódio de violência na minha vida. Aí você vai fazer o título. No dia em que fui assaltado voltando do colégio, por exemplo. O tema é violência e o título é o dia em que fui assaltado voltando do colégio. Beleza. Que coisa ruim, né? Então, ainda que não seja necessário em todos os relatos, ou alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. Tema: violência. Assunto: o dia que você foi assaltado. Tema: primeiramente é importante delimitar o tema, o assunto, ou seja, fazendo o título. Bom, o que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Bom, tem de ter também a introdução. Sim, é a mesma coisa que nós estudamos nos momentos da narrativa, ou seja, a situação inicial. É um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Olha só como é que é a mesma coisa aqui, ó. Situação inicial é o momento do texto em que o narrador apresenta os personagens, o cenário, o tempo e as informações iniciais sobre a história. Ou seja, os elementos da narrativa. Você tem de saber quais são e aplicá-los a uma história narrativa. Bom, tem de haver um contexto, né? Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, ou ainda, né, ao espaço, o local em que ocorrem os fatos. Contexto é isso, gente. Quando é que ocorre, onde é que ocorre, né? Em que situações que ocorre, então, tal, né, acontecimento na sua vida. Aconteceu quando houve uma crise no país devido à troca de presidente, ou ao impeachment, ou então no tempo em que houve uma crise econômica. Então você vai contextualizar, dizer quando é que ocorreu. Que isso aí, logicamente, que vai influenciar no seu relato, né? Na história que aconteceu contigo. Personagens. Vai ser somente você? Vai ser uma pessoa da família?
ou vai ser um relato meio fantasioso que aconteceu, né? Muitas vezes você viu alguma coisa que é do sobrenatural e aí vai. Então, observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de que maneira devemos mencioná-las no texto, tá? Por exemplo, se elas são relevantes ou e realmente fazem parte do acontecimento que ficou marcado na tua vida. E o desfecho. Observe como é que tudo aqui são os elementos da narrativa, né? Aqui é a última parte dos momentos da narrativa. Então, após apresentar a sequência de relatos, né, a ordem dos acontecimentos, é extremamente importante, né? É extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo sugestão para as pessoas enfrentar tal problema que você também enfrentou ao, então, fazer o seu relato. Beleza? Bom, segue aqui um exemplo de um relato pessoal. Beleza? Algo que ocorreu na vida de uma pessoa. Essa pessoa é, no caso, a artista plástica Marta Cavalcante. Ela vai contar a história dela sobre como é que, então, ela se interessou pela arte. Então, este é o tema, certo? E, então, né, nós vamos ver como é que isso ocorre, o que ela fala sobre esse assunto, quais são as, no caso, partes mais relevantes que ela fala sobre essa construção, tá, dela como uma artista. Vamos lá, então. Meu nome é Marta Cavalcante Pope, nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940, no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família é toda de Pernambuco. Eu é que nasci aqui, por acaso. Observe como é que ela situou as pessoas sobre a história, dizendo quem ela é, onde ela nasceu, quem são os pais, tá? Onde os pais nasceram. Ela já deu ideia sobre que ela é casada. E aí vai. Então ela situou a pessoa, a situação inicial. Beleza, vamos lá. A família da minha mãe é pernambucana, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses. Mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio de Janeiro, quando saíram do Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Bom, será que isso é importante para a história? Falar que os pais eram, né, no caso de Pernambuco, e os parentes no caso, a família da mãe, tinham ancestrais cearenses. Será que é importante? Vocês vão ver que sim, tá bom? Bom, vamos lá. Nunca tive contato com os meus avós, por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais. E quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde 6 anos de idade, que maior prazer sempre foi desenhar. Eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Então observe, ela começou então a pintar, a se interessar então, né, pela arte em si, mas ela não tinha muito contato com os avós. Vamos lá. Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei fiquei interessada em fazer belas artes e sempre tive muito apoio dos meus pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística. Então observe, ela falou da família e a família, então, era ligada à arte. Isso aí a influenciou. Talvez ela não tenha trabalhado e, vamos colocar, valorizado tanto essa parte, né? Mas em si, ela sim acabou por recebendo a influência disso. E com certeza, ela não deixou claro, mas eu chego a essa conclusão, o fato dos avós, né, ou mesmo dos pais serem pernambucanos e também terem origem ou ancestralidade cearense, isso demonstra que realmente a cultura foi repassada de pai para filho e então ela veio a receber dos pais dela. Como assim, gente? Eu estou querendo dizer que a cultura cearense é muito marcante, a cultura pernambucana também. Todas as culturas em si são marcantes, são, mas a cultura nordestina é muito rica e muitas vezes as pessoas acabam, né, demonstrando essa cultura na sua própria oralidade, né? Você conversar com uma pessoa idosa, né, de muitos estados aí do Nordeste, fica evidente
né, a proximidade com uma cultura que é uma cultura muito rica, certo? Pessoas que contam muitos casos, né, muitas histórias, né, e são ligadas muitas vezes a repente, ligados a algumas outras artes importantes, né, e que fazem com que então essas culturas sejam tão ricas. E, ao meu ver, foi isso que contribuiu para ela ter se tornado então uma artista, né, que ela se tornou, uma bela artista, certo? Então, gente, nós vamos ficar aqui. Eu vou deixar um relato pessoal para vocês produzirem. Vocês vão escolher um momento marcante da vida de vocês. Então, vocês vão usar essas regras que nós aprendemos, né, e contar, então, este acontecimento tão importante e marcante na vida de vocês, certo? Pode ser de caráter, por exemplo, de suspense. Pode ser, lógico que é algo que aconteceu na vida de vocês, certo? Pode ser alguma habilidade que vocês tenham, entre várias outras situações, tá? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu vou esperar que vocês enviem pela Clip Escola o seu relato pessoal. Escreva numa folha de caderno, tá? Pelo menos uma folha, né, de frente assim, beleza? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.